gente, como é que vocês estão? Eu sou a Emanuela e o vídeo de hoje eu vou listar pra vocês livros que eu gostaria de ler como se fosse a primeira vez. Eu acho que quando a gente lê um livro que a gente ama muito, se identifica muito, que viram favoritados 5 estrelas, são livros que ou se a gente se identificou muito, ou a experiência literária como um todo foi simplesmente incrível. E esses livros aqui foram alguns deles que eu coloquei nessa lista. Outros pelo plot que eu gostaria de ter a oportunidade de tentar descobrir de novo. Mas eles como um todo fizeram a minha vida como leitora mais feliz. Enquanto eu tava lendo eles, eu terminava e falava assim, caraca, por isso que é bom demais ser leitor. Então eu vou citar aqui pra vocês alguns deles que eu daria tudo para esquecer, pra ler da minha primeira experiência novamente. Se você gostar desse tipo de vídeo, se você gostar de mim, do meu conteúdo, por favor, me ajuda se inscrevendo aqui no canal, compartilhando com aquele seu amigo que também gosta de conteúdo literário e que você acha que vai gostar desse vídeo, de mim, do canal como um todo. Durante o mês de abril eu tô fazendo esse projeto de vídeos todos os dias, em comemoração aqui aos 2 anos do canal e ao mês do meu aniversário, que é dia 25 de abril. Então ainda temos grandes dias pela frente, com vários conteúdos que eu tô muito empolgada pra ir soltando pra vocês e gravando com vocês. Na minha TBR de abril que eu expliquei sobre esse projeto, então se você ainda não viu, vai lá ver pra você entender como é que tá funcionando tudinho por aqui. E durante esse mês de abril eu quero ter só leitura 5 estrelas, porque é um mês muito especial pra mim. Eu quero ter boas leituras, boas experiências literárias. Então se você quer que eu leia o seu livro favorito da vida, um livro que você acha que todo mundo deveria ler em algum momento da vida, é a sua chance de que eu leia esse livro. Tô deixando aqui um formulário na descrição do vídeo e ainda dá tempo de você preencher, me contando qual seria o favorito da vida. Quem sabe eu leio ele durante o mês de abril. Dá pra você também contar os motivos pelos quais você acha que eu deveria ler e que eu tenho que ler esse livro ainda esse mês. Mas mesmo que eu não leia, em algum momento da minha vida eu vou ler. Mas lá no final de abril eu vou contar pra vocês quais foram esses livros. Eu espero que seja um mês recheado de livros 5 estrelas. Então, vou falar com detalhes pra vocês quais são esses livros que a maior parte deles, se não todos, foram 5 estrelas favoritados e que eu gostaria muito de viver a minha primeira experiência lendo ele novamente. Começando com da Nicola Jung, que eu queria muito que as pessoas conhecessem mais esse livro, porque ele é simplesmente incrível, lindo, maravilhoso. É um livro que fala muito sobre entender o amor, que é Instruções para Dançar. Aqui a gente acompanha a Ivy, que ela é uma bookistã muito fã de romance, só que depois que os pais dela estão se divorciando, ela fica meio desiludida pelo amor, porque ela pensa que se o maior exemplo de amor da vida dela não deu certo, ela não vai mais acreditar. Então ela decide doar todos os livros dela de romance, e nisso que ela vai doar, ela é uma daquelas casinhas que você leva um livro e pega outro, e uma senhorinha fala que ela tem que pegar um livro. Ela acaba pegando esse livro, que é Instruções para Dançar, e esse livro acaba levando ela a uma academia de danças. Só que no trajeto, ela começa a perceber que qualquer casal que ela veja na rua se beijando, ela vê o passado deles, né, como eles se conheceram, como que eles começaram a se amar, o presente e o futuro. E o que tem em comum é que todos eles acabam. E ela tá odiando ver todos esses amores se despedaçando na frente dela. Então ela quer que isso pare. E aí ela conta para um amigo dela que isso aconteceu depois que ela recebeu esse livro, e ele fala, você tem uma missão. Tem que fazer o que esse livro mandar, e aí depois que você fizer seguir esse destino, você vai parar de ter essas visões. O livro leva ela para essa academia de dança, e ela acaba ficando para uma aula, porque ela vai seguir ali o enredo, né, que ela acha de um filme de comédia, para ver se as visões param. E aí nisso, os donos da academia de dança veem ela dançando e propõem ela participar de uma competição de dança amadora com o neto deles, que é o Xavier. Então a Ivy e o Xavier vão ficar ali como pares na dança dessa competição amadora, e eles vão se conhecendo. E ela acha que tá tudo muito assim, muito comédia romântica, mas ela segue o embalo, porque ela quer parar de ver isso. E todo esse processo dela entendendo que não é só porque um amor acabou, que ele deixou de ser verdadeiro, é muito bonito de se acompanhar. Dela se permitindo amar novamente e reacreditar no amor, e entender que mesmo que um amor tenha fim, o que ela tá vendo, o que ela tem que tirar de bom dessas visões, são o início deles, eles apaixonados. E mesmo que tenha acabado, não tira a veracidade de que esse amor teve. Então eu acho que é muito lindo ela percebendo isso, correlacionado com a relação dela com os pais. O livro como um todo é muito bonito, todo o romance que a gente vai acompanhando entre a Ivy e o Xavier. E o final dilacerou totalmente meu coração, e eu queria ler ele novamente, não só pra ver como é que é bonito esse livro, mas pra finalizar o livro na minha casa, no meu quarto especificamente, porque foi um livro que me fez chorar muito. E eu tava na faculdade quando eu tava lendo, então eu não pude me permitir chorar o tanto quanto eu senti que eu gostaria de chorar. Mas ele é um livro muito lindo, que eu queria muito que mais pessoas conhecessem, porque ele é muito gostosinho de ler, e o final desse livro nunca vou esquecer o tanto que a Nicola Jung dilacerou meu coração.
Depois temos um dos meus favoritinhos da vida e do ano passado, que é Assim que se Perde a Guerra do Tempo. É um livro de ficção científica que eu não dava literalmente nada por ele. Eu fui ler totalmente despretensiosa. E aí, cara, foi um livro que de cara eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Mas conforme você vai lendo, você só segue aquele embalo de entender que são duas soldadas de facções de times diferentes. E elas se encontram ali no espaço-tempo e começam a se corresponder através de cartas. Cartas essas que seus times não podem descobrir que elas estão trocando porque elas são rivais na Guerra do Tempo. Então são várias cartas, tipo assim, queime antes de ler, cartas dentro da carapaça de um animal marinho, cartas na parte de dentro de uma árvore, tipo naquela parte assim, da árvore, do tronco mesmo. Então são cartas muito bem guardadas, escondidas, para só elas mesmas descobrirem. O livro ele também tem um plot que é carregado durante o livro todo, e talvez por eu não ter entendido, eu já adivinhei esse plot, mas de nenhuma forma tira o quanto esse livro foi impactante para mim. Porque é uma ficção científica sáfica, mas ele não fica evidente que é sáfico logo de cara. Esse relacionamento das duas, ele vai crescendo conforme elas vão trocando essas cartas, conforme elas vão vendo que talvez essa amizade que elas estão tendo com uma pessoa inimiga não seja só uma simples amizade, e de entender que essa guerra do tempo está afetando a relação delas duas e de que forma elas podem lidar com essa relação que elas estão tendo. É um livro muito, muito, muito lindo, muito maravilhoso. Eu amo muito esse livro. É um livro que eu sei que não funciona pra todo mundo, mas que ele é incrível, principalmente pela minha relação com o Steven Universo. Já falei isso 500 vezes aqui, quando eu falo desse livro, não tem como não falar de Steven Universo. Mas eu também, recentemente, acho que fez um tempo que esse livro foi lançado, e aí eu vi no Twitter uma pessoa falando sobre uma referência que tem no livro, sobre obras de arte, sobre livros específicos da história do mundo. E eu também gostaria de reler esse livro entendendo essas referências, porque é um livro que ao mesmo tempo você fica boa parte dele sem entender, porque é um livro relativamente difícil de entender determinadas coisas. Mas você só segue o embalo e ele não perde a importância. Mas eu gostaria de entender todas essas coisas. Quem sabe daqui a alguns anos, né, eu consiga ler e entender todas essas referências, ou até mesmo procurar essas referências, porque eu só li assim, batido mesmo. E assim, como minha memória é muito, muito ruim, pode ser que realmente eu consiga ler daqui a alguns anos como se fosse a primeira vez. Obviamente não esquecendo o plot, né, porque minha memória é ruim, mas não tanto. Mas assim, pegar essas referências com mais cuidado, de forma mais minuciosa. Esse aqui também da Nicole Yoon. De 3 dela, 2 estão nessa lista, porque é um livro muito bonito, mas eu já li já tem tempinho, acho que tem 2 ou 3 anos, tipo assim, tempinho é pouco, mas pra minha memória que é fragilizada, é muito. Mas aqui a gente acompanha a Natasha e o Daniel, que são esse casal que vai se conhecer num dia na cidade aí de Nova York, e que eles vão passar o dia juntos, e durante esses dias juntos, o Daniel quer provar pra Natasha cientificamente que o amor existe e que uma pessoa pode se apaixonar por outra cientificamente. A Natasha, ela é filha de imigrantes jamaicanos e eles estão atualmente morando nos Estados Unidos, mas eles vão ser deportados por conta de uma coisa que o pai dela fez. Então, ela quer tentar, através de um advogado, fazer com que eles consigam ficar nos Estados Unidos, ou pelo menos que ela consiga ficar nos Estados Unidos. Então, ela vai atrás desse advogado, e o Daniel, coincidentemente, também vai nesse mesmo prédio que a Natasha tá, porque ele tem uma entrevista de emprego. E aí eles acabam se conhecendo nesse dia, porque o Daniel, ele meio que salva a vida dela, e eles acabam passando esse dia juntos. Eles acabam se conhecendo mais intrinsecamente, a Natasha vendo mais como é que é a vida do Daniel. Ele é filho de asiáticos, então ele tem muita pressão familiar em cima dele. A gente vai vendo que mesmo que eles tenham vidas e histórias muito diferentes, eles ainda assim têm muitas semelhanças. E a Natasha, ela é muito científica, ela acredita na ciência. E aí ela não acaba querendo ou não acreditando no amor. E o Daniel acaba provando pra ela que o amor existe através de um questionário que cientistas criaram. Isso é realmente verdade. É um questionário que cientistas criaram. Tem um nome específico, mas eu não me lembro. Mas se 2 pessoas desconhecidas ou que não tenham um envolvimento romântico, se elas fizerem esse questionário uma pra outra, né, responderem essas perguntas, eu faço uma pergunta pra você pra mim e tal, é inevitável que elas vão estar mais ligadas uma à outra e possivelmente vão se apaixonar. Então, através desse questionário, o Daniel passa o dia fazendo essas perguntas pra Natasha pra ver se no final desse dia eles vão estar apaixonados ou não. Eu amei muito esse livro e eu acho que toda essa história de, tipo, provar cientificamente o amor, muito interessante. Eu acho muito interessante, muito legal essa ideia. Então, assim, eu quero muito reler, mesmo que, infelizmente, não vai ser uma primeira vez, né? Eu daria tudo pra ler novamente, talvez dar mais importância pra ele, desde o início. Esse aqui é puramente porque, vamos botar assim, entre muitas aspas, um guilty pleasure. Ele não tem, tipo, nenhum... ele faz você questionar a vida, ele faz você ver a beleza do mundo. Não.
Não faz. Mas é porque eu gosto muito dessa saga, porque ela me fez. Foi com essa saga que eu consegui relembrar o quanto eu amo fantasia e o quanto ler pode ser muito, muito, muito rico e muito interessante. Que é a trilogia de Povo do Ar. Eu coloquei aqui Príncipe Cruel na lista, mas não é especificamente Príncipe Cruel, porque ele é um dos mais fracos dos três. Mas o Rei Perverso é um dos maiores de todos, a Rainha do Nada, segundo maior. Mas é justamente por isso, por todas as coisas que eu senti lendo, pela entrega que eu tive enquanto eu estava lendo esse livro, pelo envolvimento que eu fiquei com os personagens, pela trama, pela história, que é muito legal, todo o pano político dessa história é muito, muito, muito... Eu, pelo menos, achei muito, muito, muito interessante. As migalhas de romance são maravilhosas demais, mas assim, mesmo que esse aqui é um livro que eu já li há bastante tempo, mas ele eu lembro muito das coisas, muito, muito, muito. Mesmo que a minha memória seja muito ruim, ele é um que detalhes específicos da história eu ainda tenho muito gravado na minha mente. Talvez porque eu tenha feito vlog aqui no canal na época, não tenho certeza. Mas assim, ele ficou muito gravado, os sentimentos que eu tive com ele. Então eu gostaria muito de reler por isso. Eu achei esse livro tudo e eu amo a Judy, ela vai estar pra sempre no meu coração. Se você já está gostando do vídeo, enquanto você está assistindo, tira um print, tira uma foto, posta lá nos seus stories no Instagram e me marca, porque assim vai ser uma forma de você me ajudar compartilhando o meu canal, meu conteúdo e esse projeto de abril, porque eu tô postando vídeo todos os dias, então eu preciso muito, muito, muito da sua ajuda, engajando os vídeos, compartilhando com aquelas pessoas que você acha que também vão gostar de mim, do meu conteúdo. Então eu preciso que esses vídeos sejam entregues para cada vez mais pessoas, para eu saber que tá valendo a pena me desdobrar para fazer esses vídeos aqui. Seguindo aqui, temos... Esse aqui, muito breve, vai ter uma resenha dele aqui no canal, porque eu acho que não é um livro que todo mundo conhece. Quando eu falei ele lá nos meus livros de fevereiro, sim, foi o livro que eu li esse ano, eu vi que nem todo mundo conhecia ele, então eu fiquei com vontade de falar um pouco mais a respeito dele, porque eu acho que até enquanto eu tava falando dos meus livros, eu não consegui dar o significado que ele tem, e que ele é. Que é O Ano da Graça. Eu li ele em fevereiro, foi o meu primeiro livro 5 estrelas do ano e até o momento o único. Foi indicação de uma amiga minha, Mariana. Ainda bem que ela me prestou esse livro, porque se não fosse por ela eu não leria. E aqui a gente acompanha a Tierney, que é uma menina que vive nesse condado. E nesse condado as pessoas acreditam que as meninas, elas têm uma magia que pode... despertar desejos não normais, não naturais dos homens e causar muita inveja nas mulheres. Então meio que pra proteger elas... Eles mandam essas meninas que completam 16 anos para um acampamento que é longe desse condado. E elas vão passar esse um ano inteiro nesse acampamento, entre elas lá, se cuidando, tentando sobreviver e expurgando a magia que elas têm. Então elas vão para esse acampamento e lá todas essas meninas de 16 anos vão tentar sobreviver. Sendo que ao redor do acampamento tem essas pessoas que são... os caçadores, e acredita-se que parte dessas meninas do Ano da Graça, que são essas meninas que estão expurgando a magia, essas partes dos corpos dela, do sangue delas, pode dar... fornecer o rejuvenescimento, tem algumas propriedades mágicas. Então esses caçadores tentam pegar essas meninas do Ano da Graça pra vender suas partes do corpo. Então a gente tem toda essa estrutura extremamente machista, extremamente perigosa para as mulheres como um todo. Mas a gente vai acompanhar a Tierney nesse acampamento e tudo o que acontece no Ano da Graça dela. Porque as mulheres no condado não podem contar o que acontece no Ano da Graça. Então todo mundo que vai pra esse acampamento não sabe o que acontece, o que tem lá. E a partir da Tierney, muita coisa vai mudar. Ela vai ser expulsa do acampamento, muita coisa vai acontecer com ela. Desde o início ela tem uns sonhos misteriosos de alguma coisa acontecendo, só que não é permitido para as mulheres sonharem, é tido como crime. E as mulheres, elas são puramente tidas como objeto masculino. Mas o que esse livro tem de mais incrível é não só a crítica social, obviamente, mas é o plot final desse livro, que eu fiquei 100% embasbacada. Que o final desse livro é relativamente corrido, mas ainda assim ele não perde a essência dele. E o quanto ele é incrível no final, e de todo o processo dele, na verdade. É um livro que tem romance, que eu não esperava que fosse ter romance, mas tem. E, cara... toda a crítica que ele traz, toda a história dele é muito boa. Então, e o final, o final desse livro eu fiquei muito feliz com ele, na verdade. Porque quando acabou eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu não reparei isso antes? Então é um livro que eu gostaria de reler como se fosse a primeira vez pra tentar descobrir esse plot final, pra ver se eu conseguiria, se eu lesse com mais atenção, eu talvez conseguisse adivinhar esse plot. Esse aqui, puramente pela minha ligação que eu tive com ele, enquanto eu tava lendo, eu tava me sentindo tão assim... Pega ele mesmo, eu estou me sentindo adorável. Eu estava me sentindo adorável quando eu tava lendo esse livro. Pela identificação que eu tava tendo com a personagem. Se você me conhece, você já sabe que esse livro vai estar aqui nessa lista. Que é Bint, da Nia Okorafor. Tem resenha dele já aqui no canal, porque eu acho que é uma ficção científica que mais pessoas deveriam conhecer.
Nessa lista temos 2 ficções científicas, mas são as minhas 2 únicas ficções científicas favoritas da vida. Eu não sou de ler ficção científica. Parece que sim, mas eu não sou. Mas, cara, esse livro aqui, ele é tão lindo. Eu acho que é um livro principalmente necessário pra todas as pessoas que estão, tipo assim, no ensino fundamental / médio, que odeiam matemática. Odeiam matemática. Eu acho que seria legal pessoas que odeiam matemática lerem esse livro para, quem sabe, tentar enxergar a forma como a Bint vê a matemática no mundo, tentar trazer um pouco pra si e ver, tipo, ai, a matemática talvez possa não ser tão chata quanto eu acho. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta, mas eu, como uma pessoa que faz matemática, não poderia deixar de indicar esse livro que conversa tanto com a Emanuela Matemática, que é Bint, porque esse livro é simplesmente incrível. Mas assim, cara, eu acho que o ponto principal, o ponto-chave é a forma como a Bint vê a matemática no mundo, que conversa comigo de formas incríveis. E a experiência que eu tive enquanto eu tava lendo esse livro foi tão legal, foi tão incrível. Eu tava me sentindo tão, tipo assim, meu Deus, como é bom essa leitura, como é bom ter encontrado um livro que conversa comigo em tantos pontos, assim, que esse livro aqui eu queria viver essa experiência novamente. E por último, esse aqui, que eu acho que quem ainda não leu deveria muito ler, mas sem ouvir falar nada sobre esse livro. Hoje é muito difícil, porque assim, se você nunca ouviu falar desse livro, perfeito, vai ler ele. Mas se você já ouviu falar desse livro, você provavelmente já sabe sobre o que ele se trata. E as pessoas vendem esse livro falando sobre o plot dele. Como é que você vai vender um livro falando assim, é isso aqui que acontece no final? A pessoa não vai querer ler porque já vai saber o que acontece no final. E quando as pessoas falam que esse livro é um livro X, acabou. Acabou, tipo, não acaba a graça, porque não deixa de ser um livro muito bom. Mas é muito melhor conhecer a história do livro enquanto você tá lendo, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Mesmo quando eu li, estava muito hypado, mas ainda bem, eu não sabia o porquê de fato do hype, além de saber que ele era muito bom. Eu não sabia qual era a trama principal do livro, ainda bem. Porque, cara, descobrir a trama do livro enquanto você tá lendo é muito, muito, muito incrível, gente. É fenomenal, é tipo assim, de explodir a cabeça real. Quando você percebe que, tipo assim, meu Deus, é por isso que ela tem 7 maridos? Sabe, acabou, é incrível esse livro. E quando as pessoas falam desse livro ser isso, sabe, tipo, você tira o que a pessoa poderia ter de experiência que você teve lendo. Eu tive uma experiência incrível lendo esse livro, descobrindo sobre o que ele se trata de fato, e foi muito legal descobrir isso, porque foi um livro que estava muito hypado, eu queria ler ele calmamente, eu consegui ler ele calmamente, e ficar realmente imersa nessa história, e conhecer a trajetória da Evelyn, como que essa personagem se tornou quem ela é. E quando você fala pra uma pessoa, lê esse livro por causa disso, você não permite que essa pessoa tenha a mesma experiência que você teve, sabe? Eu acho muito difícil que você não conheça a história desse livro, mas se você não conhece, se dê a oportunidade de ler e conhecer a história enquanto você tá lendo. É muito, muito, muito rico. Eu acho que a Taylor Jenkins Reid, ela teve uma genialidade muito grande escrevendo esse. Eu acho que se você me acompanha aqui, você estava esperando um livro específico nessa lista. As Vantagens de Ser Invisível. Mas As Vantagens de Ser Invisível não tá nessa lista, porque ele é um livro que eu gostei de ter lido aos 12 anos. Não deveria estar lendo. Mas eu gostei de ter lido aos 12 anos e gostei da leitura que eu tive dele com 12 anos. Eu reli ele no ano passado, com 22. E eu, com 32, com certeza vou ler novamente. E eu espero que isso fique constante, de 10 em 10 anos, ou até menos, talvez, ler ele, porque ele continua sendo um livro muito importante pra mim. Mas eu não apagaria a experiência que eu tive com ele lendo a primeira vez. Porque ainda assim, foi muito boa. E poder relembrar de como que eu li o livro daquela época foi muito bom. Esses aqui, eu apagaria a minha experiência lendo eles pra poder reviver isso. Porque foi muito mágico. Então é essa a minha lista, a minha curta lista de livros que eu daria tudo pra esquecer, só pra viver essa primeira experiência novamente. Porque, como eu falei lá no início do vídeo, foi uma experiência que eu me senti muito feliz por ser leitora e por ter encontrado esses livros. Porque eu acho que tem livros que a gente encontra e tem livros que encontram a gente. Eu acho que, na verdade, essa lista aqui foram livros que me encontraram. Eu quero muito saber quais livros, assim, você sente isso também, que você daria tudo pra esquecer, pra ler novamente, porque foi uma experiência muito boa. E se esse é o seu livro favorito, já responde o formulário que tá aqui na descrição e me conta por que eu deveria ler o seu livro favorito, porque eu acho que vai ser muito legal encontrar livros que significaram muito pra vocês e que talvez possam significar muito pra mim também. Quero ter um mês recheado de livros 5 estrelas, então eu ficaria muito feliz em ler o seu favorito. Espero que eu consiga e que lá no final de abril eu conte detalhadamente o que eu achei dele pra vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, me ajuda engajando bastante, comenta bastante, faz vários comentários, não precisa juntar um comentário só com várias coisas não, pode comentar várias vezes, porque isso já me ajuda demais. Curte o vídeo, comenta, compartilha, e se você chegou até aqui no vídeo, tira um print, tira uma foto e posta lá no seu Instagram me marcando @eufariax, porque isso vai me ajudar pra caramba. Se você quiser comprar qualquer coisa, compra usando o meu link. E se você for com vontade de ler algum desses livros e você ainda não leu, comenta aqui qual é, vou adorar saber.
É isso. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Espero você amanhã às 6 novamente. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até amanhã.